Continuando o estudo sobre vistas ortográficas, falaremos agora de algumas caracterizações. Então, primeiro, quando a gente trabalha com desenho arquitetônico, as vistas ortográficas laterais, frontal e posterior, a gente vai denominar agora de fachadas. Já a vista superior, em desenho arquitetônico, nós vamos denominar de planta de cobertura. A vista inferior raramente é utilizada, seja para desenho arquitetônico ou desenho mecânico. E as vistas ou fachadas laterais esquerda e direita sempre vão se referir à esquerda e direita do observador, estando à frente do objeto, como eu falei anteriormente no conteúdo, a parte inicial sobre vistas ortográficas. Além disso, o desenho de uma fachada ou uma parede de uma edificação também pode ser denominado aí de elevação. Com vistas ortográficas, nós temos também que nos atentar para a representação das arestas. Então, assim, as arestas visíveis, ou seja, as arestas que a gente vai visualizar naquela projeção, olhando para o objeto naquela posição, serão representadas por linhas contínuas. E as arestas não visíveis, aquelas arestas que eu sei que existem, mas naquela visualização eu não estou vendo, porém eu tenho que representar, serão representadas por linhas tracejadas. Na representação aí das vistas, essas arestas visíveis, elas vão ser representadas por linhas contínuas, como eu acabei de falar, porém, quanto mais próximo essas arestas estiverem do observador, elas serão mais largas, a linha será mais grossa. Ou seja, se eu tenho uma face e as arestas estão mais próximas do observador do que uma face que está mais atrás, a que está mais próxima deve vir com linhas contínuas, só que mais largas do que as outras linhas contínuas. Então, primeiramente, representa-se todas as arestas daquela vista, daquela projeção com a mesma largura e posteriormente a gente vai aumentando a largura das linhas aí de acordo com a ordem, a aproximação das arestas da face com o observador e aumentando essa largura sempre aí para o lado interno, nunca para o lado externo, porque você pode acabar atrapalhando a questão das medidas a serem tomadas pelo objeto. Além disso, é recomendado que a largura da linha mais larga deve ser no mínimo aí o dobro da largura da linha mais fina, mais estreita. Então aqui nós temos um exemplo do que eu acabei de falar. Então, se eu tenho arestas, contornos aí representando faces visíveis, eu vou ter linhas contínuas e quanto mais próximo do observador, mais larga essa minha linha deve ser. À medida que essas arestas, que esses contornos estão mais distantes do observador, essas linhas devem ficar mais finas, mais estreitas. Arestas e contornos não visíveis devem ser representados por linha fina e linha tracejada. E linhas de centro ou de simetria, a gente coloca uma linha mais fina e ela vai ser representada no formato de traço, ponto e assim por diante. Como exemplo, nós temos aqui esse objeto, onde as linhas de simetria, que estão determinando o centro desse objeto aqui, desses furos nesse objeto, estão representados com esse tipo de linha. Sendo assim, falando dos exemplos de tipos de linhas utilizadas, nós temos que essas linhas contínuas, largas, de preferência, são aquelas linhas que são cortadas pelo plano de corte, também a gente vai falar também um pouquinho disso mais lá na frente, em outras videoaulas, que elas venham aí, recomendado que utilize um lápis com ponta, com a grafite 0,9 milímetros. Linhas contínuas médias ou estreitas com grafite 0,7 ou 0,5
e as tracejadas estreitas, que são aquelas arestas que são invisíveis, né, naquele plano de corte, naquela visualização, também aí com a grafite 0,5 ou até mais fina. Aqui nós temos a ilustração, né, de um objeto por meio das suas 6 vistas ortográficas principais e também mostrando aí a questão da diferenciação entre espessuras de linha. Então, na vista frontal, eu tenho que essa face está mais próxima do observador, esse outro cantinho aqui, essa face mais atrás, né, porque a linha está mais fina, e que eu tenho partes aí a serem representadas, que eu não estou vendo na vista frontal, mas eu sei que existe, né? Está do outro lado da minha visualização, digamos assim, representado por linhas tracejadas. E a mesma coisa para as demais vistas aí desse objeto, sempre respeitando a questão da representação dos tipos de linhas. O detalhe do posicionamento desses desenhos, né, das vistas ortográficas no papel. De preferência, a gente representa nessa ordem, vista frontal, abaixo vista superior e acima a inferior, vista lateral direita à esquerda, vista lateral esquerda à direita e a vista posterior ou de costas, também chamada, aqui ao final. Então, o formato que a gente chama formato de cruz. Só que esse formato é o mais prático, mais recomendado, justamente devido a seu sentido de abertura do nosso cubo referencial, como eu mostrei na videoaula anterior. E, por mais que seja o mais recomendado, a gente vai ter aí, né, áreas desperdiçadas no papel. Sendo assim, alguns autores, né, alguns desenhistas representam, né, ou sugerem que as vistas sejam posicionadas de forma a aproveitar melhor o papel. No entanto, né, eu não recomendo, não é o recomendado, porque elas acabam não seguindo uma ordem, né, de posicionamento, não seguem aquela ordem de abertura do cubo, representando realmente como se fosse a épora, né, do espaço de projeção. Porém, dependendo da situação, se for algum caso mais específico, pode sim ser posicionada as vistas dessa forma. No entanto, se for posicionada dessa forma, sempre lembrar de colocar o título, né, ou a legenda e a escala a qual está sendo representados esses objetos. Então, qualquer sugestão, qualquer dúvida podem ser expostas abaixo nos comentários. E iremos continuar a falar mais um pouquinho sobre vistas ortográficas na execução de alguns exercícios.